Amém? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Amém? Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui, queridos, o texto, capítulo 5 de 2 Reis, fala Naamã curado da lepra. Nós vamos ver aqui a transformação divina, a história de Naamã. Então aqui nós vamos refletir sobre a história, como nós falamos. É o comandante do exército sírio, um homem de grande valor e honra, mas que sofreu uma terrível doença, e essa doença é a lepra. Então, através da sua história, veremos como Deus pode transformar um quadro de derrota em vitória gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos mergulhar nessa narrativa e extrair lições preciosas para nossas vidas através desse texto. Amém? O verso primeiro aqui do capítulo 5 diz: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem varão, homem valoroso, porém leproso. Então aqui, querido, como nós falamos aqui, ele era comandante do rei da Síria, um homem que tinha diante do seu Senhor muito respeito. E a Bíblia diz que através dele o Senhor deu livramento aos sírios. E ele era um homem herói, valoroso, como nós falamos, porém era leproso. Louvado seja o nome do Senhor. Grandioso, mas leproso. Então essa dualidade, aleluia, nos mostra que ninguém está isento de desafios, independente da sua posição ou realizações. Todos enfrentamos batalhas pessoais que nos fazem reconhecer a nossa vulnerabilidade. Louvado e agradecido é o nome do nosso Senhor Jesus. Então, a história de Naamã demonstra providência de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem nessa noite está buscando providência de Deus? Quem nessa noite entrou nessa noite com propósito? Aleluia, diz: Senhor, preciso de uma providência da tua parte. Aleluia. Porque o que foge às nossas mãos, louvado seja o nome do Senhor, nós colocamos na mão de Deus. Aleluia. Que a Bíblia fala que nós confiamos às vezes em carros e cavaleiros, na força do nosso braço. Porém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nada nós podemos fazer se não for o braço do Senhor com as nossas vidas. Quando nós estávamos orando aqui, aleluia, Deus me fazia recordar da palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a qual Moisés subiu ao outeiro juntamente com Arão e Hur. E ali o texto relata que o povo israelita estava ali pelejando contra Amaleque. E Moisés estendia suas mãos. E o texto relata que enquanto Moisés estava com suas mãos estendidas, o povo de Israel prevalecia naquela peleja. Porém, queridos, o texto nos relata que a mão de Moisés era pesada e ele baixava a mão para descansar. E o povo de Amaleque prevalecia. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós entendemos com isso aqui? Aleluia, a mão do Senhor está estendida a nosso favor nessa noite. Aleluia. Porém, queridos, quando o texto vai nos relatar que Moisés abaixava suas mãos, Arão e Hur, os dois obreiros que estavam do lado daquele homem de Deus, perceberam que quando Moisés cansava o seu braço e baixava, o povo de Amaleque prevalecia. E eles tiveram uma ideia ali, falaram: vamos colocar aqui uma pedra para Moisés viesse a se sentar. E nós seguramos a mão dele até que a peleja acabe. E o texto relata que enquanto as mãos de Moisés estavam estendidas, o povo israelita prevaleceu e riscou o nome de Amaleque. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, nós temos que pedir a Deus para Deus estender as mãos sobre a nossa peleja. Aleluia, eu não sei qual é o gigante, qual é o amalequita que está se levantando contra a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero te dizer essa noite que somente uma palavra da parte de Deus para a tua vida pode mudar esse quadro. Aleluia, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Então aqui nós vamos para o verso 2, que vai dizer que saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Louvado seja o nome do Senhor.
Então nós vamos ver aqui, queridos, o que nós aprendemos com esses dois versículos que nós lemos. A esperança surgindo de um lugar inesperado. Aleluia, louvado seja o Senhor. Que quando nós vemos aqui que saíram tropas da Síria, terra de Israel, e levam ali uma menina cativa que ficou a serviço da mulher de Naamã. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela disse à sua senhora: quem dera que o meu senhor tivesse diante do profeta, louvado seja o nome do Senhor, que está em Samaria, que ele restauraria a lepra. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela menina estava cativa, ela estava sendo usada como serva, ela saiu da terra dos seus pais para servir numa terra estranha. Aleluia, se fosse talvez nos dias atuais, talvez ela ficasse em silêncio, deixe esse homem sofrer. Porque quem era cometido na lepra era tratado como uma pessoa imunda. Então eu creio que Naamã, no meio do povo, ele ficava com a sua armadura e ninguém percebia. Aleluia, a sua doença, a sua lepra, a sua chaga. Aleluia, louvado seja o Senhor. Mas quando ele chegava em casa, aleluia, que tirava aquela armadura, podia se perceber nele aquela doença. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ver aqui, como nós falamos, a esperança surgindo de um lugar inesperado. Aleluia, nós vamos ver essa esperança através da humildade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus frequentemente usa pessoas mais humildes para trazer esperança e mudança em nossas vidas. Glória, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes é uma palavra que nós precisamos. Aleluia. Às vezes, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a gente para conversar com certas pessoas soberbas que não têm o que acrescentar em nossas vidas. Porém, às vezes você senta de um lado de um crente, num ônibus, num veículo, aleluia, numa praça, e quando menos você espera, vem uma palavra de esperança. Aleluia. A mulher de Naamã não pediu opinião àquela menina. Naamã não pediu opinião àquela menina, mas ela se colocou como um canal de bênção na vida, aleluia, daquele casal. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa jovem cativa, apesar de sua situação, tinha fé e compaixão para apontar Naamã para a fonte da sua cura, queridos. E ela testificou ali, como diz a palavra do Senhor, se ele se apresentar diante daquele homem de Deus que se encontra em Samaria, ele fica curado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, como nós falamos aqui, a história de Naamã demonstra a provisão de Deus. Aleluia. Seu poder e sua graça redentora. Aleluia. E o seu juízo contra o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então a narrativa vai destacar a verdade de que a graça, a salvação divina não se limita a Israel, mas que ele queria compadecer-se dos não israelitas e levá-los a conhecer o único Deus verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto vai discorrendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E diz aqui, aleluia, verso 3, como nós falamos, verso 4 agora, diz assim: então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Verso 5 diz: então disse o rei da Síria: vai, anda enviarem uma carta ao rei de Israel. Foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegada a ti esta carta, saibais que eu te enviei na mão, meu servo, para que o restaure da sua lepra. Verso 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim para restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notar e peço-vos e vede que buscam ocasião contra mim. E o verso 8 diz: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgava as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa-vos ir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui um rei que, a princípio, não tem uma visão espiritual, sabendo ali que havia na sua terra um homem a qual, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, abria a tua boca e Deus fazia. Se nós formos ler aqui no capítulo 4, aleluia, louvado
também, queridos, uma morte tirada da panela, a qual, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O texto vai nos dizer, aleluia, que na escola dos profetas, alguém pegou uma barra brava e colocou na panela e tinha veneno ali naquela barra. Aleluia. E 20 pães satisfazem 100 homens. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Porém, aquele rei, louvado seja o nome do Senhor, rasga as vestes, temendo o homem da terra. Aleluia. E nós vamos ver aqui no verso 9, que vai dizer assim: veio, pois, Naamã com seus cavalos e seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. O verso 10 diz: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Verso 11: porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que dizia eu comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui que Eliseu mandou Naamã lavar-se nas águas turvas do Rio Jordão. Aleluia, com uma simples demonstração de humildade e obediência. Então, além disso, ao fazer assim, Naamã acharia impossível atribuir a sua cura aos seres humanos e aos meios naturais. Louvado seja o nome do Senhor. Tanto os israelitas quanto os sírios sabiam que o Jordão não poderia anular a lepra. Aleluia. Naamã precisava saber que a cura provinha milagrosamente da graça e do poder de Deus, mediante a palavra do profeta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver aqui, queridos, que as expectativas de Naamã foram frustradas naquele momento. Naamã esperava um grande espetáculo para a sua cura. Aleluia. Esperava algo mirabolante. Aleluia. Esperava que o profeta chegasse diante dele. Como nós falamos aqui no verso 1. Era homem valoroso, que talvez as pessoas se apresentassem diante dele curvando a cabeça. Aleluia. E o texto vai nos dizer, queridos, que, aleluia, ele manda um recado: vai no Rio Jordão e se banha 7 vezes, e você vai voltar curado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus lhe pediu um simples ato de obediência, queridos. Aleluia. Muitas vezes nossas expectativas podem nos cegar para a simplicidade dos planos de Deus. Vamos louvando aqui antes de passar a palavra. Aleluia, louvado seja o Senhor. Não chores mais. Levanta a cabeça e anda. Tua vida é de Deus e Deus manda. Não temas. Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Porque tem coisas que só Jesus faz em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, queridos, nós vamos ver que Naamã se indignou e foi dizendo: se não havia rios mais limpos, louvado seja o nome do Senhor, para que ele ficasse. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 12 diz: não sou porventura banda e farpar rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar nesses e ficar purificado? E voltou-se com indignação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, nós vamos ver aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a intervenção dos servos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de Naamã. Como diz aqui no verso 13, ele diz: então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás purificado. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, querido, nós vamos ver mais uma vez a sabedoria dos humildes. Louvado seja o nome do Senhor. Os servos de Naamã foram instrumentos de Deus para incentivá-lo a obedecer. Porque o texto vai ver aqui no verso 12 que ele diz: e voltou-se com indignação. Ele ficou indignado com a ordem do profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles nos lembram que a sabedoria pode vir de qualquer lugar e devemos estar dispostos a ouvir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. Então esse texto aqui, juntamente com muitos outros do Antigo Testamento, aponta
profeticamente para Jesus, o prometido Messias de Deus. Aleluia, para uma análise. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas, aleluia, rebuscada sobre esse texto. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha que descer, queridos. O texto vai nos falar, como nós dissemos nesta noite, que ele era um homem valoroso. Talvez era um homem com o nariz em pé. Uma pessoa que às vezes se cumprimentava ela, ela não falava contigo. E de repente ele se coloca diante de uma situação a qual o profeta manda um recado, ele se apresenta diante dele com honrarias, porque foi mandada uma carta antes dele chegar. Aleluia! Talvez Dona Mãe esperasse, aleluia, uma tropa esperando ele, matando continência. Aleluia! E ele para na porta da casa do profeta e só recebe um recado: olha, vai no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Eu creio, querido, que cada mergulho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Naamã mergulhou naquela água turva ali, aleluia, foi saindo orgulho, foi saindo soberba, foi saindo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, todo mal na vida dele. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver aqui, querido, no verso 14, vai dizer: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui que a obediência resulta em cura. Louvado seja o nome do Senhor. A obediência de Naamã, apesar das suas reservas, levou a uma completa cura divina na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso nos ensina que a seguir a direção de Deus, mesmo quando parece simples ou insignificante, pode resultar em grandes milagres, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Uma simples visita na igreja. Louvado seja o nome do Senhor, com o coração aberto. Aleluia, para ouvir a voz de Deus. Aleluia, pode haver um milagre na sua vida nessa noite. Mas você tem que crer, você tem que obedecer a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui que os servos dele falam: olha, se o profeta tivesse mandado fazer alguma coisa mirabolante, você não faria, Naamã. Aleluia. Porém, ele falou: somente mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E no verso 15 vai nos dizer: então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que tomes uma bênção do teu servo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui que é surpreendente que Naamã, embora ser estrangeiro, foi milagrosamente liberto da lepra e convertido ao Deus verdadeiro, enquanto muitos leprosos em Israel permaneceram, aleluia, louvado seja o Senhor, na sua impureza, como o próprio Cristo revelou-se a Naamã. Aqueles 10 leprosos, queridos, eram israelenses, aleluia, eram o povo da promessa. Quantos voltou para agradecer? O povo da promessa voltou e Naamã era estrangeiro. Louvado seja o nome do Senhor. É aquele que às vezes, querido, louvado seja o nome do Senhor, nós estamos aqui, aleluia, como o povo da promessa, passa alguém na rua, vai para lá, entra, recebe a cura e volta para agradecer. Porque às vezes pessoas no nosso meio não voltam para agradecer. Aleluia. Quantos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado e agradecido ao nome do nosso Deus. Eu não estou querendo trazer uma palavra dura para ninguém nessa noite. Aleluia. Mas, como eu aprendi com o pastor Nildo, e olha, Marcos, a igreja não é um local onde, como se fosse um mercado, uma venda, que tem um balcão ali, você bate no balcão e pede algo, recebe, pega, paga e vai embora. Aleluia. Deus não quer um flerte com as nossas vidas. Deus quer um compromisso, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver que Naamã sai indignado diante da presença do profeta, porém quando ele recebe o milagre, ele volta para agradecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele reconhece, aleluia, o Deus verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E após a cura, Naamã reconheceu e adorou o Deus de Israel. Aleluia, ou seja, nossas vitórias devem nos levar a reconhecer a soberania de Deus, e nós temos que adorar o Senhor, queridos. Aleluia. Esperar não é fácil, querido. Esperar é difícil. Obedecer também não é fácil. Obedecer é difícil, mas é a obediência que vai nos levar, aleluia, a ser curado da lepra. É a obediência que vai nos levar à terra prometida, queridos.
Aleluia. E Deus se agrada quando nós recebemos a bênção e nós, aleluia, voltamos para agradecer. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver aqui no verso 15, que ele volta querendo dar uma bênção para Naamã, ou seja, para Eliseu. E o verso 16 diz assim: porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei. E estou com ele para que se tomasse, mas ele recusou. Então, queridos, o que nós aprendemos nessa noite com esse texto aqui no verso 16? Deus não atende necessidades por um preço estipulado. Se assim fosse, somente seria atendido quem pudesse pagar. Louvado seja o nome do Senhor. Por conseguinte, aleluia, Eliseu achava injusto tirar proveito daquilo que Deus fizera através dele. Aleluia. Porque hoje em dia nós temos visto pessoas cobrando para orar. Pessoas cobrando, trazendo uma água, um copo de água que vende aí a 50 centavos uma vez e falando: olha, nós ungimos essa água aqui. Você vai tomar, você vai ser curado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele não achava justo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque a cura de Naamã foi um ato misericordioso de Deus. Aleluia, que nenhuma soma de dinheiro poderia retribuir, queridos. Então agora Naamã deveria somente servir a Deus por toda a sua vida. E a Bíblia diz que houve conversão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como nós falamos aqui, o reconhecimento, a adoração, queridos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque após a cura, Naamã reconheceu e adorou o Deus de Israel. Como nós falamos aqui, as nossas vitórias devem nos levar a reconhecer a soberania de Deus. Ao início desse texto eu falei: olha, tem pessoas que confiam em carne e cavalos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu digo por mim, queridos, que pela misericórdia do Senhor, desde criança eu dirijo, desde criança eu estou com o volante na mão. E eu, por mim mesmo, confio muito no meu braço. Já me livrei de várias situações, mas não foi eu que fiz por mim, foi Deus que me livrou, queridos. Uma certa vez eu fui lá em Monte Alegre com o Flávio, com o Gabriel, com Fernanda e com o namorado que ela tinha na época. E eu já sabia o caminho para voltar e eu errei o caminho. Foi 1 minuto que eu entrei no lugar errado e percebi o erro e voltei. 1 minuto na frente, um carro capotou na serra na minha frente. Se eu tivesse 1 minuto adiantado, aquele carro tinha pego a minha família em cheio, naquele carro não estaria hoje aqui. Agora foi o braço do Max que tirou. Foi a mão de Deus, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, quando nós vemos aqui Naamã voltando para a casa de Eliseu, querendo trazer um presente para reconhecer ali, aleluia, Eliseu ele não aceita aquele presente. Louvado seja o nome do Senhor. E no verso 17 vai dizer assim: e disse Naamã: seja assim contudo, desce a este teu servo uma carga da terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outro Deus, senão, Senhor. Olha que maravilha. Ele confessa ali que não havia Deus maior do que o Deus de Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor. E ele já fala aqui no verso 18: nisto, porém, perdoe o Senhor ao teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimon para lhe adorar. Ele se encosta na minha mão, e eu também tenho que me encurvar na casa de Rimon. Quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisso perdoe o Senhor teu servo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Naamã continuava à disposição do rei. E o rei adorava deuses estranhos. E o Deus vai dizer: olha, eu a partir daqui não ofereço mais sacrifício a deuses estranhos. Porém, quando eu estiver na presença do meu rei, ele vai se encostar em mim para ali e me prostrar diante daquelas imagens. Nisto me perdoe o teu servo. Aleluia. E aqui nós vamos ver: e ele me disse: vai em paz. E foi-se dele uma pequena distância. Ou seja, aleluia, Eliseu, ele perdoa ali aquele homem. Ele disse: olha, vai em paz. Então, quantas vezes que as pessoas chegavam ali, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Um exemplo, aquela mulher que foi pega em ato de adultério, que a palavra do Senhor diz que ela já estava pronta para ser morta ali. Aleluia, os homens já estavam com pedra na mão e levaram até o mestre. E o texto diz que Jesus, falando: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Foi saindo do menor ao maior. E o texto diz que Jesus pergunta àquela mulher: cadê os seus acusadores? E ela disse: não tem nenhum.
Aí ele disse para ela: vai em paz e não peques mais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, o que nós concluímos com a história de Naamã? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, a história de Naamã nos mostra que Deus tem poder para transformar as nossas derrotas em vitórias, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pode curar nossas feridas físicas, espirituais e nos levar-nos a uma nova vida de fé e adoração, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos nessa noite aprender a ser humildes, obedientes e atentos às maneiras como Deus está trabalhando em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto a nossa missionária Celina aqui tirou o microfone, ela começou a clamar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu senti uma graça de Deus aqui. Aleluia, quem estava ligando com Deus aqui vai sair, vai receber algo da parte de Deus. Aleluia, que é um culto de libertação, é um culto de oração, é um culto de busca. Louvado seja o nome do Senhor, a qual Deus tem trabalhado. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. O Senhor quer agir nessa noite, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, assim como Naamã, nós possamos reconhecer e proclamar a grandeza do nosso Deus. Amém, queridos? Coloque-se de pé nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos orar nessa noite. Aleluia.